E por que que hoje o cara ele se converte na igreja e a gente dá o Antigo Testamento para ele ler? Que são os 4 evangélicos. Os 4 evangelhos são o Antigo Testamento, você sabe disso, né? Não sei. Isso é o Antigo Testamento, não é o Novo, a Nova Aliança? Não. Nova Aliança começa em Atos. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Ó, nós vamos reagir a esse vídeo aqui, fique conosco. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar e nos ajudar, porque tem coisa boa nesse vídeo. Fique conosco, tá? Compartilhe. Muito bem, a paz de Cristo a todos irmãos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reação aqui de um podcast de um pastor chamado Carl Dietz. Não sei falar muito o nome dele não. Mas, queridos, eu quero fazer uma reação aqui. Mandaram para mim aqui esses cortes. Eu queria aqui contribuir com o que eu acho sobre o que ele disse. E ele disse algumas coisas meio que duvidosas aqui e eu gostaria de reagir com os irmãos. Lembrando que o nosso propósito aqui não é ofender ninguém, não é humilhar ninguém, brigar com ninguém, de maneira nenhuma. Mas, como ele falou de maneira pública, muitos irmãos ouvem e ficam com dúvidas. E por isso mandaram para mim. Então eu quero fazer essa reação. Mas antes eu gostaria de pedir para você, por gentileza, compartilhe os nossos vídeos para mais pessoas, a fim de que muitos venham ser esclarecidos com a verdade. Eu não sou o dono da verdade, claro que não. Mas eu vendo aqui algumas coisas que ele está falando, dar-se a entender aqui que o companheiro dá umas derrapadas aqui. Vamos começar? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Opa, vamos lá. E por que que hoje o cara ele se converte na igreja e a gente dá o Antigo Testamento para ele ler? Que são os 4 evangélicos. Os 4 evangelhos são o Antigo Testamento, você sabe disso, né? Não sei. Isso é o Antigo Testamento, não é o Novo, a Nova Aliança? Não. Nova Aliança começa em Atos. Mas vamos lá. Ele diz que o Antigo Testamento são os evangelhos. Pessoal, isso aqui é totalmente equivocado, tá? Ele diz isso com base na consumação da morte de Jesus, e a partir da consumação da morte de Jesus, em Atos, a partir de Atos, ele vai dizer que a igreja, né, o Novo Testamento começa ali. Mas não é uma verdade. Não é verdade por quê? Porque a Bíblia diz em Marcos 1:1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos lá. O Novo Testamento inicia-se dentro do contexto. Estou falando que inicia-se dentro do contexto da Antiga Aliança. Por isso, nós temos em Lucas 16:16 dito o seguinte, que a lei vigorou até João. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é pregado o evangelho, as boas novas. Boas novas. Evangelho significa boas novas. Então, nós temos assim, a partir do ministério de Jesus, que é narrado nos evangelhos, nós já temos o início, sim, da nova aliança. Então, dizer que os 4 evangelhos é a antiga aliança é de uma ignorância tamanha. O que me chama a atenção também é ele dizer, olhar para o entrevistador ali, e dizer, você sabia disso, né? Tipo assim, olha, você sabe disso, né? Como se ele tivesse a razão absoluta do que está falando, quando na realidade não tem nada a ver. Então, os 4 evangelhos ali, quando inicia o ministério de Jesus, nós não temos ali a antiga aliança apenas, nós temos a antiga aliança e o início da nova aliança com o ministério de Jesus, tá bom? Então dizer que ali é só a antiga aliança, isso aí ele está equivocado, tá? E isso que eu estou falando é uma grande verdade pelo seguinte fato, Jesus começa já a mudança, a estabelecer a nova aliança já dentro do contexto judaico, por isso que tem os embates, os confrontos com os fariseus, saduceus e assim por diante. Tá bom? Vamos lá.
A igreja. Mateus, Marcos, Lucas, João é Antigo Testamento, é o tempo da lei. Porque Jesus viveu até o tempo da lei. Quando ele morreu, que veio o derramamento do Espírito, ele inaugurou uma nova era sobre a terra. E a gente vive antes da cruz, meu irmão. Tá tudo errado. Por isso que Jesus disse que não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei. Cumpriu. Então Jesus viveu debaixo da lei, eu não. Quer um outro exemplo? A prova que a gente não entendeu nada disso aqui é que a gente continua orando o Pai Nosso. Mas não se ora o Pai Nosso? Não. Você ora uma oração cumprida? Você ora para Deus te dar uma esposa hoje? Por que você não ora para Deus te dar uma esposa? Né? Isso, então você não ora mais. Oração do Pai Nosso é uma oração cumprida e a humanidade não tem consciência disso. Posso entrar nisso ou não? Pode sim. Tá no meu livro isso aí. O Anderson é para fazer o prefácio, mas eu falei para ele, primeiro lê e veja se realmente top. Tá, tem que vir aqui mais vezes pra gente ter uma imersão aqui, porque... Quem perguntou para Jesus, mestre, nos ensina a orar? Foi a humanidade ou foi meia dúzia de discípulos confusos? Foi os discípulos confusos. Eles chegam para Jesus e falam, mestre, nos ensina. Bom, interessante isso aqui. Discípulos confusos. Lógico, eles estavam iniciando um processo. Não é só aqui que os discípulos estavam confusos. Eles estavam confusos em muitas áreas e episódios do Novo Testamento. Nós vamos ver isso aí em vários momentos que não dá tempo de nós discorrermos. Tá? Vamos continuar aqui. Orar, porque tem dia que a gente expulsa o demônio e ele vai embora. A gente ora, a oração funciona. No outro dia a gente ora, o demônio tira sarro da gente. Aí Jesus olha para aquele grupo de não nascidos de novo, homens sem o Espírito Santo. Sabia disso? Os discípulos não eram convertidos. Porque a obra de Cristo não havia se cumprido. Eles tinham o Espírito sobre eles, mas não tinham o Espírito dentro deles. Eles não tinham poder para nascer de Deus. Eu e você, nós temos. Aí... Outra coisa, nossa, é grave isso. Nós temos o poder de nascer de Deus. Os discípulos não tinham o poder de nascer de Deus. Nem os discípulos, nem nós temos o poder de nascer de Deus. Essa é uma obra atribuída a Deus, somente Deus. A Bíblia diz que isso não vem de nós, mas vem de Deus. Então é uma presepada feia de um teólogo falar isso. Mas vamos lá, continuando. Aí Jesus fala assim, então tá bom. Vocês, quando vocês orarem, orem assim. Ele não está falando a humanidade, os crentes católicos, é o catolicismo evangélico, que pega Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Você nem sabe que você está orando. O negócio é orar 20 bolinhas e pronto, tá orado. Uma reza, né? Pronto. Decorada, né? É a reza dos evangélicos. Aí ele fala assim, quando vocês orarem, vocês, tô falando com vocês, orem assim, Pai Nosso que estás no céu. Aí eu te pergunto, Pai Nosso está no céu hoje? Ele... Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus, é uma oração modelo. Os discípulos queriam aprender a orar. Como os discípulos de João aprenderam com João. Isso é uma oração modelo, é um exemplo de como orar, de como buscar. Olha só que absurdo. Aí ele diz, Pai Nosso que está no céu. Aí ele vai falar assim, o Pai está no céu? Sim, o Pai está no céu. Sim. Tiago 17 diz assim, toda boa dádiva vem do alto. Do alto, do Pai das luzes. Tá? Vem do alto, do Pai das luzes. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia descreveu a glória de Deus e Jesus que estava ao lado. Ali é o Pai. Jesus disse, e rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador. Então não é o Pai que está dentro de nós, é o Espírito Santo que está dentro de nós, é o Consolador que está dentro de nós. Ele precisa aprender sobre a Trindade. Vamos lá. Está no céu hoje? Onipresente, ao mesmo tempo está no céu, está em mim. É que naquele dia ele estava no céu. Hoje ele está dentro de nós. Antes ele não estava dentro de nós. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É para o reino vir? Já veio, né?
Como que eu oro por uma coisa que já está aqui? Já aconteceu. Bom, vamos lá. Tem duas explicações para isso aqui. Primeiro ponto. Ele vai citar depois. Jesus disse na época em que ele estava presente na terra. Falou para os discípulos: o reino de Deus está dentro de vocês. Tá? Se o reino de Deus estava dentro deles, aqui já é um argumento a favor da nova aliança instituída dentro do contexto da antiga. Já quebrando essa ideia de que os 4 evangelhos que falam o ministério de Jesus era somente a antiga aliança. Tá? Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Jesus disse então para os discípulos que o reino de Deus estava dentro deles. E mesmo assim, ensina eles a oração do Pai Nosso. Se fosse uma oração cumprida, não faria sentido Jesus ensinar eles a orar o Pai Nosso. Tá? Já começa por aqui. Segunda coisa, que reino é esse? Seria o reino dos céus instituída mesmo com essa passagem que eu acabei de falar? Ou se refere ao reinado milenar futuro? Tá bom? Então, dizer que é uma oração cumprida e nós não devemos orar, eu acho uma presunção. Certo? E outra coisa, uma oração modelo. Tá bom? Já começa por aí. E ele afirma, dizendo, não, é oração cumprida, não deve orar mais, como se esse fosse o único argumento sobre o assunto. Vamos continuar. E eu não sei também se o entrevistador está dando corda para ele, ou se ele realmente está sendo ali, ele está absorvendo essas informações como se ele não tivesse argumentos. Não sei, não dá para entender direito. Vamos lá. Já recebeu. Isso, aí você entendeu. Porque Jesus veio trazer o reino. E o reino não havia chegado. Peraí, como que ele consegue identificar que Jesus ainda não tinha trazido o reino? Como que ele consegue identificar que até aquele momento Jesus não tinha estabelecido o reino? Eu não entendi isso, eu queria que ele me explicasse. Como que ele sabe que até aquele momento Jesus não tinha estabelecido o reino, sendo que Jesus já tinha dito para os discípulos que o reino estava dentro deles? Né? Ou seja, ele é muito bom para saber e precisar em que momento certinho que Jesus colocou o reino dentro dos discípulos. Eu tenho para mim que é a partir do momento que Jesus institui o ministério dele. Então, a partir do momento que Jesus institui o ministério dele, os discípulos estão ali, eles fazem parte desse reino. O reino está dentro deles. Mas ele diz que Jesus não tinha estabelecido o reino dele ainda quando instituiu a oração do Pai Nosso. Isso é ser muito bom mesmo, né? Vamos lá. Justiça, alegria e paz no Espírito Santo. E o reino está dentro de vós. Uau, perfeito. E foi para isso que eu vim, trazer o reino do meu Pai. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Sério mesmo que você quer viver de pão nosso cada dia? Você está morto. Quem vive do pão nosso cada dia é quem está no deserto, era o maná. Pão nosso cada dia era maná. Se você receber o pão de cada dia, você nunca vai ter vida abundância. E Jesus falou o quê? Essa para mim aqui é para encerrar mesmo. Né? Bom, se Jesus está falando lá do povo do deserto do maná, por que ele estava aplicando para aquele momento? Bom, aí já é um argumento que quebra toda essa narrativa dele. Tá, beleza. Vamos entrar no mérito. Se Jesus usou o maná ou não. Tá? Suponhamos que Jesus usa como referência ao maná. Isso é uma metáfora. Isso é uma comparação. Tá? É como um exemplo, porque obviamente ninguém ali da época de Jesus estava vivendo do maná. Isso é óbvio, é uma coisa assim que... Então Jesus usa como exemplo para os discípulos, um exemplo do quê? De dependência. Que eles têm que depender de Deus diariamente. E outra, ele vai citar que, olha, uma coisa fora de contexto, ele vai dizer que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, e ele aplica essa passagem como prosperidade material, dinheiro, comida, bebida, contradizendo o que ele acabou de dizer ali, que o reino de Deus não é comida e bebida.
Então não é dinheiro, não é finanças, não tem nada a ver com isso. Isso é uma aplicação totalmente equivocada. Quando Jesus disse ali, o pão nosso, Jesus está ensinando metaforicamente, se é que ele está usando ali o maná, como dependência, nós devemos ter, com dinheiro ou sem dinheiro, nós devemos depender de Deus. Outra coisa, interessante essa questão do maná, porque Jesus disse na sinagoga de Cafarnaum, na passagem do Evangelho de João, e Jesus disse isso no capítulo número 6, que o povo judeu comeu do maná no deserto e morreram. Portanto, o pão que o Pai dá, que no caso seria ele, esse é o pão da vida. Então, quando Jesus está dizendo aqui a oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando dependência, não está falando para você viver de pão. É uma coisa totalmente equivocada fazer essa, na realidade, com todo respeito ao irmão, ao pastor, mas fazer essa interpretação é uma interpretação muito infantil. E aí ele até é um pouco presunçoso. Eu mesmo tenho, vamos dizer assim, os meus bens já está garantido aí para os filhos, para os netos. Então, na minha opinião, eu não sou o dono da razão, mas o companheiro aí está totalmente equivocado. E você, o que você acha? Você acha que ele está equivocado, que ele está certo? Comenta aí. E eu gostaria que você passasse, por favor, nos ajude a crescer, tá bom? Que Deus abençoe nossos irmãos. Fiquem com Deus. Espero contribuir aí para o reino. Um abraço.